tarde. Estamos hoje aqui a estudar o ensino do Mestre com relação ao Reino de Deus, com relação aos mistérios do Reino de Deus, especificamente que Cristo veio a trazer à tona quando esteve na presença do nosso mundo, na presença do mundo físico. Nós temos aqui o relato de Mateus, capítulo 13, que ele fala sobre a parábola do semeador. Não vamos entrar agora porque foi tratado em outro vídeo já com maiores detalhes. Depois dessa parábola, ele falou sobre a parábola do joio, sobre a parábola do grão de mostarda, tudo comparando o reino de Deus, a parábola do fermento e a parábola das coisas novas e velhas, que vamos tratar hoje. Lá no capítulo 13 mesmo de Mateus, verso 51, após explicar todas as relações de parábolas, todas as manifestações do reino de Deus, comparando ele com o grão de mostarda, comparando com o fermento que é colocado na massa, que faz levedar, que faz crescer o pão, crescer a massa, comparando também com o joio que é semeado junto com o trigo, que depois na ceifa final virá os anjos e recolherá o trigo e separará do joio, da pérola que é encontrada de grande valor, do tesouro escondido, que alguém encontra um tesouro num campo, vende, vai lá, compra o campo por causa daquele tesouro. Comparou o reino do céu então com coisas palpáveis, com coisas corriqueiras, com acontecimentos que a população ali presente, que estava presente, ouvindo as parábolas de Cristo, entendiam. Mas o que é as coisas velhas e coisas novas de que trata o capítulo 13, verso 52? Após então fazer essas comparações do reino de Deus com elementos da natureza que as pessoas conheciam, que pudessem compreender através de parábolas, Cristo disse assim: entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. No verso 52 do capítulo 13 de Mateus. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que é que ele está falando aqui? O escriba é aquele que é instruído na lei de Moisés, que tem conhecimento do Antigo Testamento. Então, o escriba, aquele que tem conhecimento da antiga aliança, do Antigo Testamento, ele também ele tem a função de ensinar e instruir nas coisas que Cristo veio trazer à tona. Como no caso aqui, as coisas velhas é o que o povo já conhecia, que os escribas já haviam ensinado. A lei de Moisés, a vinda do Messias, do Redentor, que iria se sacrificar pelos pecados do povo uma única vez, que ia acabar aquele sacrifício diário do templo, que fala lá em Hebreus, mas que Cristo ia ser o Cordeiro de Deus, aquele que seria enviado por Deus para a remissão dos pecados uma única vez. Então, isso já era conhecimento da população local. Isso já era conhecimento da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Pois bem, as coisas velhas é o que o povo já tinha tido acesso, que estava disposto lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos 5 livros da lei de Moisés, que estavam previstos lá nos profetas, que seria a vinda de Cristo, a vinda do Redentor, as leis de Deus. Mas as coisas novas que ele está falando aqui, que o escriba tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas, as coisas novas é justamente o ensino que Cristo estava ministrando, que era sobre o reino de Deus, as características do reino de Deus, o detalhe do reino de Deus, a revelação espiritual. Porque o Antigo Testamento, como a gente já conversou, ele é muito ligado ao fato material, ao mundo físico aqui, ao sacrifício, ao pecado. Ele fala da redenção,
Mas do reino de Deus, do mundo espiritual, da vida eterna, praticamente o Antigo Testamento não tratava. Os livros da lei não tratavam. E é isso que Cristo veio trazer a lume. Justamente com as parábolas, com essas parábolas que estão lá no capítulo 13, ele fala do mundo espiritual, ele fala do reino de Deus, ele fala da vida eterna. Ele compara o mundo espiritual, o reino de Deus, a vida eterna, com os elementos conhecidos da natureza ali, através de parábolas. Então, essa é a novidade. Isso que Cristo veio descortinar. Além do sacrifício pelos pecados, Cristo veio revelar publicamente, através de parábolas, para a população em geral e mais detalhadamente para o grupo dos 12 apóstolos, o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Então é essa que é a novidade, essas que são coisas novas que o escriba tira do seu depósito. São isso aí. É o que ele está ensinando ali sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual, sobre a vida eterna, que o Antigo Testamento não fala quase. O Antigo Testamento ele fala mais de formalismos, ele fala de arrependimento, ele fala de perdão, fala de pecado, mas numa ótica nesse mundo físico. Ele não trata do mundo espiritual da forma. E Cristo veio justamente a descortinar isso, a mostrar isso, a revelar isso. Essa é a novidade. Além do sacrifício de Cristo, essa é a novidade. É mostrar como é o mundo espiritual, mostrar, revelar a vida eterna, para oportunizar aqueles que aceitem a Cristo, que se arrependem dos pecados, pedem perdão, que querem ter um novo nascimento, uma nova vida, como ele ensinou lá no capítulo 3 de João, a Nicodemos, um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, esses possam ter conhecimento através do ensino de Cristo, como é esse reino de Deus, como é essa vida eterna. Inclusive em Apocalipse trata da vida eterna também, como vai ser depois do julgamento, a segunda vinda de Cristo. Isso são coisas novas. Então Cristo veio a enfatizar o mundo espiritual, o lado espiritual do homem. Não puramente o pecado, o arrependimento, o perdão também tratavam no Antigo Testamento, mas a novidade é que além desses assuntos que Cristo aborda, que são coisas velhas, dito assim, porque já são de conhecimento, já estavam no Antigo Testamento, é justamente a evolução espiritual do ser humano. O mundo espiritual, o mundo da salvação, da vida eterna. Então essas são as coisas novas. É ênfase ao reino de Deus, ao lado espiritual e não puramente ao lado material. Que Deus esteja com todos, Deus abençoe e dê um ótimo domingo a todos.